Bom, irmãos, nossa leitura nesta noite no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 36. Aleluia. Mateus 26, amém? Amém. A partir do versículo 36 que diz: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Amém? Amém. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa nos abrir a Tua palavra, Deus, e nos dar um entendimento, Senhor. Deus, toma a direção, Deus, fala conosco, Senhor. Tu sabes aquilo que necessitamos, Pai, que nós precisamos, Pai. Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Abençoa, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, amém? Bom, irmãos, que Deus possa nos ajudar, amém, a entender a Escritura, amém, a palavra. Louvado seja Deus. Gostaria de enfatizar o versículo 39 que diz: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, amém? Amém. Ou seja, naquele momento ali, o que Jesus sentiu foi o peso da responsabilidade, amém? Enquanto ele orava ali no Getsêmani, naquele momento, a Bíblia diz, né, que ele sentiu, ele estava suando, né, gotas de sangue. A angústia ali era insuportável. Se não fosse Jesus, nem outro homem seria capaz de suportar a angústia, a dor, aquele sentimento. Eu acho que todos já sentiram angústia, né? Uma dor, aquele sentimento ali. Jesus foi 1000 vezes maior. Ao tal ponto que na sua oração ele disse: Senhor, se possível, né, passe de mim esse cálice. Tem alguma forma, uma outra forma de remir o povo, né? Ou seja, ele sentiu aquilo. E se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, sem que eu passe por isso. Isso todavia seja feito a tua vontade. Ou seja, o que Jesus sentiu ali foi o peso da responsabilidade que ele tinha sobre si. E ninguém quer ter, né? Ninguém quer sentir o peso da responsabilidade, porque ter sobre si a responsabilidade sobre algo, sobre alguma coisa é difícil. Você tem que prestar conta, né? Você tem que ser o primeiro ali da frente. Você que é pai, você que é mãe, você tem sobre si um peso, né? Você que é funcionário, ou seja, todos temos uma responsabilidade, mas muitas das vezes a gente não quer assumir justamente por isso. Às vezes a gente não quer passar dores de cabeça, a gente não quer assumir os erros. Ou seja, se alguém te chama, te convida, você diz: não, eu não vou, né? Eu não quero. Ou seja, você sente ali naquele momento, porque você aceitando, obrigatoriamente você vai ter que aceitar as condições, não é verdade? Aí ninguém quer assumir, né, aquela responsabilidade. Mas todo homem ele tem que viver sobre isso. Ninguém pode viver sem responsabilidade alguma. Ninguém consegue. Em tudo que a gente vai viver, da maneira que a gente vai crescendo e vai envelhecendo, sempre vai ter responsabilidade. A gente vai sempre ter que assumir e sentir ali aquele peso. E a única coisa que nós devemos fazer é fazer como Jesus fez. Porque se Jesus não assumisse ali, naquele momento, aquela responsabilidade, quem assumiria? Se eu não assumir a minha responsabilidade, a sua,
né, de ser um cristão, de ser um testemunho vivo, né, de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Ou seja, quando nós não assumimos a responsabilidade, ela automaticamente vai cair sobre alguém. Ela vai cair sobre alguém. Então ou seja, estamos às vezes a gente não quer, mas automaticamente mais na frente o tempo ele vai requerer de ti aquela responsabilidade. Às vezes a gente foge, a gente tenta fugir, a gente tenta se esconder, como foi Jonas, né? O Senhor disse: Jonas, vai para Nínive. Jonas: eu não. Eu lá o povo mata a gente, eu não vou para lá. E ele fugiu, tentou fugir e fez de tudo, foi para o mar, né? Mas, ou seja, a responsabilidade é de Jonas, né? O Senhor o mandou e o enviou para lá. Ele não queria ir. Sorte sua se Deus fizer como ele fez com Jonas, porque isso é tu, Jonas, e de qualquer jeito tu vai. E ele mandou um peixe engolir Jonas e levar para Nínive de qualquer jeito. Sorte a nossa se o Senhor assim fizer, porque às vezes a gente não quer assumir ali a responsabilidade, não quer carregar o peso, e aí Deus tem que mandar o peixe, né? Ou seja, tem que vir a tribulação, tem que nos empurrando para a direção certa, para onde o Senhor ele quer. Entendeu? Então a gente, ou seja, todos aqui, eu acho que um dia já desejaram, né, depois já de adulto, ser criança de novo, né? Pensar, se eu pudesse, eu queria voltar a ser criança. Voltar a assistir desenho, brincar, sem preocupação, na hora do almoço, só sentar na mesa. Não é verdade? Todo mundo já quis isso. Hoje que você já passou aí dos 18, dos 20, né, que você tem que trabalhar, obrigatoriamente você sabe que tem que arrumar um emprego, tem que trabalhar, você tem que casar, você tem que ter responsabilidade. Ou seja, o tempo ele vai te puxando isso. Entendeu? Seus filhos vão crescendo e você vai tendo a visão de ser esse menino já está começando a entender as coisas. Ou seja, a sua responsabilidade agora é de ensinar coisas mais maduras para ele. Ou seja, aí aquilo só vai aumentando. Mas todo mundo já quis ser criança de novo. Mas não dá, né? O tempo não permite. O tempo não nos permite. E seria injusto se ele permitisse. Porque certa vez eu vinha para casa, vinha de serviço, meio-dia, meditando. Aí vem quando realmente aquela vontade, se eu pudesse voltar a ser criança. Justamente por causa dos erros que a gente comete e tudo, voltar a ser criança, assistir. Quando a gente é criança, a gente quer. Menino não sabe o que espera por ele, né? Não sabe, é inocente. Aí eu meditando, eu disse, se eu pudesse, mas aí me veio o pensamento, isso não seria justo. Porque quando eu era criança, eu não via o que a minha mãe passava, as dificuldades, as situações. Hoje que a gente já é um pouco, tem uma consciência, a gente vê o que ela passa, aí você ajuda ela a carregar o fardo. Você ajuda a estar ali nas situações. Então não seria justo, você não sabe, mas alguém carrega o fardo por ti. Às vezes você está em casa dormindo, sossegado, e às vezes você não sabe, tem alguém assumindo a responsabilidade por ti. De outras formas, até eu acho que você tem uma mente, né? Às vezes você está ali, mas tem alguém assumindo a responsabilidade por você. Você está entendendo? Ou seja, não seria justo. Aí você sabe, quem me dera voltar atrás e ser assim, não ser mais inocente, né? Às vezes até no tempo da dificuldade você assim, mas antes eu não tivesse conhecido essa palavra, né? Que eu não era mais, eu ainda continuo sendo inocente, mas não é assim. Ou seja, assuma a responsabilidade. Ajude a carregar o peso, entendeu? Dessa responsabilidade. Ou seja, o tempo ele vai pedir para você. A gente pode tentar fugir, às vezes o homem não quer. Ou seja, é como Paulo disse, né? Já fui menino, já falei como menino,
né? Hoje sou homem, deixei as coisas de menino. Ou seja, ele entendeu. Disse, não adianta eu querer brincar, mas não, preciso ser um homem. Entendeu? Ou seja, ele sentiu. E isso não é deixar de sonhar. Ou seja, né? Porque às vezes, ou seja, a gente só tem que andar conforme a vontade do Senhor. Entendeu? E Jesus disse, Senhor, se tiver um modo, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, às vezes Jesus assumiu, Senhor, estou aqui, né, para o sacrifício, para o serviço, porque não tinha mais ninguém que fizesse aquilo. Às vezes só você pode fazer. Às vezes tem que ser você. Entendeu? Ou seja, então não fuja, né? Ajude a carregar o peso. Ajude a tua esposa, ajude teu esposo, ajude o teu pastor. Entendeu? Ajude o teu pai, a tua mãe. Facilite, né, as coisas. Facilite. Certa vez eu vi uma história de uma mulher, no período, acho que da colonização, acho que dos Estados Unidos, e eles passavam de um estado para o outro, cruzavam todo o estado procurando terras para morar e etc. Aí ali tinha uma mãe de 3 filhos, tinha o marido dela e tinha uma jovem, ela já era, acho que tinha uma faixa de 17 anos, 18 anos, e ela era uma garota que admirava tudo, ou seja, admirava a liberdade. Ela admirava a liberdade, ela olhava para os campos, pôr do sol e tudo aquilo. E era uma garota sonhadora, que não tem problema nenhum em ser sonhadora. E ela vivia olhando tudo aquilo, e um dia ela se apaixonou, né? Por um rapaz, etc. E uma certa vez a mãe dela olhou para ela e disse assim, eu te invejo. Eu queria poder olhar o mundo com os teus olhos, mas eu não posso mais. Mas chegará o dia em que tu verás o mundo com os meus olhos. Entendeu? Ou seja, a mãe dela desejou um dia, ou seja, queria poder voltar a ser como você é e ver esse mundo desse jeito, toda essa liberdade, mas eu não posso. O tempo já tinha passado por ela e agora ela era uma mãe, ela tinha filhos, ela tinha marido, ela tinha responsabilidades. E eles, mais um dia, ela disse para a filha dela, um dia tu vai ver o mundo com os meus olhos. Ou seja, um dia a filha dela ia crescer, ia ver o mundo de uma outra forma, de uma outra maneira. Já não ia mais viver tanto aquela liberdade. Aquela mulher era uma mulher infeliz, de modo algum. Ou seja, ela apenas assumiu a responsabilidade. Naquele momento ela não podia se dar ao luxo de ser uma jovem, sendo uma senhora. Entendeu? Ela não podia se dar aquele luxo. O marido não podia se dar ao luxo de ser um jovem, sendo já um pai de família. Ou seja, ele tinha que assumir agora a responsabilidade. Ou seja, então todos nós temos que assumir a nossa responsabilidade no tempo certo. Entendeu? Então não adianta fugir. Porque senão um dia você vai fazer como Salomão. Salomão disse, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Para que não venham os dias maus e tu venhas dizer, não tenho neles prazer, só tenho cansaço, só tenho enfado. Aquele era o quadro da situação da vida de Salomão. Porque Salomão, já velho ali, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele meditou e disse, lembre-te do teu Criador no dia da tua mocidade, quando tu tem força, quando tu tem vigor, porque vai chegar o dia que tu vai ser velho e tu não vai ter toda essa força para buscar o Senhor. Tu vai ver os anos que tu perdeu. E tu vai ver os anos que tu perdeu. Por isso, irmão, busque. Porque um dia nós vamos olhar para trás, vamos ver assim que nós vamos enxergar, você está entendendo? A gente vai amadurecendo, aí você vai ver, eu podia ter feito assim. Você vai enxergar as possibilidades. A gente vai enxergar as portas abertas. Só que a gente já vai ter passado por elas. É verdade. Entendeu?
a gente já vai ter passado. Então, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Busca. Porque vai chegar o dia que você vai ver assim, só tem o cansaço, você vai querer e você não vai conseguir. Você vai ansiar e você não vai ter toda aquela força. Ou seja, são anos da vida que são perdidas. Então é o peso, né? O peso da responsabilidade que ali a gente sente. Ou seja, mas o que eu faço? Eu corro? Não, eu tenho que assumir. Eu tenho que me colocar ali e Deus vai me dar a força. Né? Foi o que ele disse para Gideão: vai na tua pouca força que eu te ajudarei. Você olha, você diz, é difícil, é demais para mim, é muito para mim, eu não consigo. Mas vai na tua pouca força que eu te ajudarei. Ou seja, Jonas esqueceu que o Senhor ia à frente dele. Entendeu? Lá tinha toda uma multidão ali para Moisés. Moisés ali guiando todo aquele povo. Você tem que fazer como Moisés e dizer: Senhor, se tu não for à frente, não nos faça marchar, né? Não nos faça sair daqui. Teve um momento em que o povo agoniou tanto Moisés que ele se irou. Ele disse para Deus: por acaso fui eu que dei a luz a esse povo todo, né? Ou seja, era muito grande o peso ali. Agora, às vezes a gente olha para o peso e olha como fardo, mas o que não é por ser fardo, não é um fardo o peso. O peso é peso de valor. É porque é valioso. Entendeu? É porque tem valor, tem um preço. Às vezes pode ser desse tamanho, apenas um diamante, mas ali tem um peso bem maior. Ou seja, porque você está com ele, a responsabilidade você coloca no bolso, mas você sente o peso. Ou seja, você tem que guardar aquilo. Ou seja, nós temos aqui um diamante, que é a própria palavra, e nós temos que assumir. Ou seja, tem um peso, mas não é de fardo, de ser pesado, de ser insuportável. É porque tem um valor. Aleluia. É porque é precioso. Glória a Deus. Entendeu? Ou seja, então às vezes a gente olha, a gente tem a visão de uma outra maneira. A gente tem a visão de uma outra maneira, mas é de outra forma. Isso, então, o homem não consegue viver, né, sem responsabilidade. Em todo momento, todo dia, ele tem que ser homem, né? E assumir. E se colocar de pé. Ser um bom soldado. Se você se alistou, agora você tem um peso sobre si. Você tem que batalhar. Entendeu? Você tem, porque se você não levantar, se você não marchar, se você não levantar a espada, se você se der ao luxo de recuar, você morre. Por quê? Porque você não está mais em casa, você já está no campo de batalha. E o que você faz? Você ajuda os seus irmãos. Porque você pode ser um peso. Se você não assumir a responsabilidade com eles, eles vão assumir por você. Ou seja, porque você é o que? Você é irmão, você é companheiro. Mas se todo mundo ajudar a carregar, a coisa se torna leve. Ou seja, se todos nos ajudarmos, o peso se torna pequeno. Ou seja, porque é compartilhado. Entendeu? Então, Jesus sentiu aquilo. Mas ele não recuou. Ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, o que nós devemos fazer é isso. E a gente só cresce depois que assume, né, a responsabilidade ali, e você está responsável por aquilo, e você tem agora aquela obrigação. E às vezes nós corremos com medo, entendeu? Nós não aceitamos, e às vezes a gente realmente ali a gente para no tempo. Amém? A gente fica preso no tempo.
E como eu disse, não tem como viver assim. Porque o Senhor, Ele distribuiu, né? Talentos. E se está aqui 10 para ti, está aqui 5 para ti, está aqui 1 para ti. Aquele que tinha só um, ele disse, eu não vou entrar nessa. Porque eu sei que ele toma o que não é seu, colhe o que não plantou. E para eu não ter o risco de perder, eu vou esconder. Ou seja, ele não quis assumir. Ou seja, isso está aqui, ó, para tu granjear. E senão, eu não vou correr esse risco. Ou seja, ele não quis assumir aquela responsabilidade que o Senhor colocou sobre ele. Mas o Senhor foi requerer dele aquilo. Ele disse, cadê? Se eu te dei... Aquele que tinha 10, o Senhor o prosperou e ele granjeou mais 10. Aquele que tinha 5, o Senhor prosperou e ele granjeou mais 5. Ou seja, você tem que perseverar, a gente tem que perseverar, tem que granjear aquilo. Tem que multiplicar aquilo. Porque se você recuar, se você fugir, se você não assumir ali o peso daquela responsabilidade que o Senhor colocou sobre ti, ele vai vir, a Bíblia diz que ele vem, quando ele vier, ele vai requerer ali, etc., daquele, até aquilo que tu acha que tem te será tirado. Entendeu? Então a gente tem que perseverar. Amém. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil, mas você tem que fazer como o Senhor ele fez. Glória a Deus. Aleluia. Naquele dia ele assumiu a responsabilidade por ti, por mim, por nós. Agora é a nossa vez. Glória a Deus. É a nossa vez de assumir a responsabilidade. Aleluia. Sentir esse peso. E poder perseverar e fazer o meu, ou seja, não desistir. É pesado, às vezes você sente aquele peso assim, de ter que perseverar, de andar corretamente, de você erra, e aquilo pesa sobre você, sobre a nossa consciência, mas, ou seja, a gente tem que escolher caminhar ainda. Entendeu? Escolher perseverar. Disse, eu vou assumir, eu errei, eu pequei, mas eu não vou desistir. Amém. Ou seja, eu vou continuar. Aleluia. E assim você pode aplicar na sua vida diária, na sua vida conjugal, na sua vida, no seu trabalho, em tudo. Ou seja, é aquela situação, né? Do casal, né? Que se juntou. Ou seja, eles assumiram a responsabilidade, né? Ou seja, até que a morte os separe. Ou seja, nós, quando aceitamos a Cristo, quando nos batizamos, ali, nós fizemos ali um pacto, né? Ou seja, temos que assumir também a nossa responsabilidade. Aí você disse, mas é difícil, mas o Senhor, Ele disse, se as palavras deles estiverem em nós, entendeu? Ou seja, Ele vai nos ajudar. Amém. Ou seja, faz a tua parte e eu te ajudarei. Entendeu? Aquilo que o Senhor diz, faz a tua parte e eu te ajudarei. Ou seja, assuma e eu te ajudo a carregar o fardo. O melhor, Ele diz que o fardo dele é leve, é suave. Seu jugo é suave. Acontece que a gente gosta de levar umas bugigangas mesmo com a gente. Tanta coisa que você nem usa, você não serve, mas você gosta, né? Você carrega para todo lado. Não te ajuda em nada, só peso. Às vezes você quer, só é um monte de coisa ali, mas você tem ali aquele apego àquilo, ou seja, que não serve. O peso é daquilo. Porque o peso do Senhor, ele é suave. Dizer que nós insistimos mesmo em carregar algumas coisas. E na hora de correr do pecado, o peso é grande e a gente não consegue. Na hora de fugir, na hora de orar, a gente se ajoelha, o peso é tão grande que a gente dá vontade de levantar logo. Mas se você for ver, lá abrir a sua mala, ali,
a sua mochila, você vai ver que tem tanta coisa ali que não serve. Isso aqui não serve, isso aqui não presta, entendeu? Coisas, recordações do passado e etc. São coisas que às vezes nós insistimos em levar durante a caminhada. Você foi como um peregrino, porque talvez a gente ainda não alcançou a cruz. Porque quando ele alcançou ali a cruz, o fardo caiu. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Ou seja, às vezes nos falta alcançar, às vezes nós estamos todo dia aqui e ainda não alcançamos a cruz, ainda não encontramos a Cristo, ainda não conhecemos a Cristo. Porque se conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Ou seja, mas isso nós conhecemos e não conhecemos, porque às vezes é algo íntimo, lá dentro. Ou seja, é necessário, porque vos libertará. Ou seja, verdadeiramente sereis livres. Se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é isso que nós necessitamos. Então, assuma aquele peso, o peso da responsabilidade, assim, vou ser um cristão melhor, vou ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Porque lembre-se, se você não assumir ali alguém, o peso vai cair sobre outro. E isso não vos seria útil. Entendeu? Isso não vos seria útil. A palavra diz isso. Entendeu? O sacerdote, ele, no Velho Testamento, ele carregava o peitoral ali no seu peito, com 12 pedras, que representavam as 12 tribos. Ou seja, era uma representação, ele carregava todo o povo nos peitos dele ali. Ou seja, havia um peso ali, o sacerdote. Ele assumia. Enquanto isso, o povo estava adorando o bezerro. Enquanto isso, o povo estava pedindo carne. Entendeu? Então, assuma, né, o peso ali da responsabilidade e marche. Entendeu? O caminho. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. A gente possa fazer isso, amém? Amém. Porque não adianta, né, fugir. Não adianta. Inúmeras coisas. Porque a palavra de Deus diz também, quando o Senhor envia alguém a pregar, né, o Evangelho, disse: olha, eu te enviei a pregar o Evangelho, se tu não pregar, né, e aquela pessoa morrer, eu requererei de ti o sangue, né? O peso vai cair sobre ti, né? Mas se tu for e pregar, e ensinar, e conduzir, se isso acontecer, é sobre ele. Entendeu? Ou seja, tem ali uma responsabilidade. Para onde você virar, você tem uma responsabilidade. A gente tem que assumir ali, tem que marchar, tem que pegar e caminhar. Amém? Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar ainda mais. Amém? Então não se desvie. Amém? Se o Senhor ele nos chamou, se o Senhor tem nos colocado aqui para viver, amém, a palavra, ou seja, nós temos que perseverar, amém? Então, tome isso sobre si. Não desiste, persevere. Entendeu? E Ele vai te ajudar. Ele vai te fazer, Ele vai te ajudar. Ele não vai te deixar cair. Né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Né? Tu andarás pelo vale da sombra da morte. Seja mais, Deus sustentou. Entendeu? Deus sustenta a cada um de nós. Amém? Então que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus.